A Deus, eu estou passando para deixar uma mensagem, a nossa meditação nesta manhã. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo de número 27 e 28. Mas imediatamente Jesus falou com ele, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E Pedro respondeu e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Glória a Deus. Essa mensagem é bastante importante porque a Bíblia diz que Jesus, ele despede os seus discípulos e vai para um monte orar. Jesus está no monte orando, ele ficou ali sozinho tendo um discurso, um diálogo, um momento íntimo com Deus. E no momento que a Bíblia diz que Jesus despede os seus discípulos para o outro lado da banda, para ir para o outro lado, Jesus manda. A Bíblia diz que a direção que Jesus mandou foi para o outro lado. Então eles tinham que chegar no outro lado, eles tinham que chegar onde Jesus havia determinado. Mas repara que no meio desta determinação, aonde Jesus mandou eles ir, a Bíblia diz que houve uma grande tempestade no meio deste mar, porque a Bíblia diz, na quarta vigília da noite, a Bíblia diz que veio sobre eles um vento que era contrário. Ou seja, Jesus, ele ordenou algo sobre as nossas vidas. Nós estamos sujeitos a enfrentar as mesmas tempestades que os discípulos, que a igreja de Cristo passou na face desta terra, nos tempos outroras passados. A Bíblia diz que Jesus mandou eles ir para o outro lado da banda. Mas repara, Jesus, quando ele faz uma promessa na vida de alguém, nós estamos sujeitos a passar pela mesma tempestade. Quando Jesus manda você ir pregar em algum lugar, quando Jesus, ele faz uma promessa sobre a sua vida, afirma algo sobre a sua vida, você está sujeito a passar por provas, por vento, para chegar ao outro lado onde Jesus mandou as promessas para se cumprir na sua vida. Você ainda está totalmente sujeito a passar por isto. Para o discípulo chegar ao outro lado, a Bíblia diz na quarta vigília, veio sobre eles um vento forte. A Bíblia diz que era contrário o vento que veio sobre eles. Ou seja, se era contrário é porque algo estava tentando impedir o plano, o propósito de Deus, de Jesus na vida dos discípulos, representando a igreja, os 12 discípulos. A Bíblia diz que o vento veio contrário, ou seja, mas a Bíblia diz que no momento que o vento veio ao contrário, a Bíblia diz que eles se apavoraram. A Bíblia diz que eles totalmente angustiaram, porque a Bíblia diz que eles, naquele momento, veio o pavor sobre eles, porque eles achavam que iria perecer, porque eles achavam que iria morrer. Ou seja, em nossa caminhada, muitas das vezes nós achamos que nós iremos morrer. Em nossa caminhada, nós achamos muitas das vezes que iremos totalmente perecer. Nós angustiamos, nós sofremos, nós clamamos, gritando por socorro, por Deus, para nos ajudar, porque às vezes nós achamos que nós não iremos conseguir mais, nós achamos que nós não iremos chegar ao outro lado. Repara que os discípulos, eles começaram a gritar, eles se apavoraram, pedindo socorro, mas a Bíblia diz que no momento que eles pediram socorro, nos momentos que eles se apavoraram, nos momentos que eles estão passando por esta dificuldade, a Bíblia diz que eles pedem por socorro. E a Bíblia diz que o socorro vem. Parece que eu estou vendo o salmista no Salmo 121 dizendo: "O meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra." Ou seja, o socorro chegou, a providência chegou na vida deles, porque a Bíblia diz que no meio da tempestade surgiu alguém andando por cima do mar que eles estavam sofrendo. A Bíblia diz que apareceu alguém, mas eles não achou que era Jesus. A Bíblia diz que eles achavam que era um espírito. A Bíblia diz, em outras traduções, achavam que era um fantasma. Mas Jesus disse, quando eles gritavam apavorados, achando que era um fantasma, no meio da tempestade, Jesus disse: "Não temais, sou eu." E quando Jesus diz: "Não temais, sou eu", a Bíblia diz que Pedro vai falar: "Se és o Senhor mesmo, mestre, deixe ter contigo por cima das águas." É no meio das suas aflições, que é no meio
de muitos impedimentos, da pedra que o inimigo lança sobre a sua vida de tropeço para tentar te impedir, das angústias, dos lamentos, Jesus, ele vai aparecer por cima das águas. Jesus vai aparecer por cima dessas aflições. Jesus vai entrar com providência neste deserto, na sua vida. Repare que ele ordenou para ir para o outro lado. Repare que não é as aflições que vai impedir. Repare que não é o deserto que vai impedir. Repare que não é as lutas que vai impedir. Porque Jesus até por cima das lutas, ele anda por cima. Porque Jesus até no meio do deserto, ele entra com providência. Até no meio do vale, você não vai ficar estacionado, porque Jesus é aquele que te faz caminhar no meio do vale. E enquanto você está passando pelo vale, Jesus está andando contigo no meio do vale. Foi o mesmo que andou com o profeta Ezequiel no meio do vale e mandou o mesmo profetizar sobre os ossos secos, ou seja, no meio desta tempestade, no meio deste vale, Jesus, ele não vai te deixar. Vou repetir, no meio desta tempestade, no meio deste vale, Jesus, ele não vai te deixar. Jesus, ele não vai te abandonar. E a Bíblia diz que Jesus vai falar com Pedro, dizendo, quando Pedro diz para ele, se és um mestre mesmo, deixa que eu vou ter contigo por cima das águas. E a Bíblia diz que Jesus vai dizer para Pedro, vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro começou a ir por cima das águas. Repara que foi Pedro que tomou a iniciativa. Então Pedro duvidou. Há uma dúvida dentro do coração de Pedro. Será que és o mestre? Se é Jesus mesmo? Se és aquele que ressuscita os mortos, que cura os enfermos? Se é aquele que, antes desta situação, multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas, além de 5.000 homens, além de crianças e mulheres, e sobejaram 12 cestos cheios que não foram tocados. Será que é o mestre mesmo? Ou seja, veio esta dúvida no coração de Pedro. Mas a Bíblia diz que quando Pedro duvidou, a Bíblia diz que Pedro começou a andar, e no momento que ele andou, a Bíblia diz que ele começou a afundar, mas Jesus estava ali no momento, por isso que ele estava caminhando por cima destas águas, destas aflições. Jesus estendeu as mãos sobre a vida de Pedro para se cumprir Isaías 59, as suas mãos não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, para não poder salvar ou ouvir. A Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos e puxou Pedro, mas quando Jesus fez isso, Jesus diz, ó homem de pequena fé, porque duvidaste, ou seja, não duvida da providência de Deus neste deserto. Não duvida. Se você está passando por um momento de dificuldade na sua vida, talvez seja Deus permitindo que você está passando, porque tem duvidado da promessa de Deus, porque tem duvidado daquilo que Deus fez, daquilo que Deus falou. Ou seja, não duvida, porque quando Pedro duvidou, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Só que Pedro tomou decisões erradas na sua vida, porque Pedro saiu do barco. O barco, para quem não sabe, na Bíblia representa Jesus. Nunca saia do barco. Para que tem muitas pessoas que estão fora do barco, estão afundando no pecado, afundando na idolatria, pessoas que estão afundando na bebedice, afundando na fornicação, afundando na iniquidade, afundando no adultério. Não saia do barco, porque quem está fora do barco está afundando, está morrendo. Mas aqueles que permaneceram no barco, os outros discípulos, não afundou porque permaneceu dentro do barco. Pedro saiu do barco e começou a afundar. Mas os 11 que ficaram dentro do barco, eles não afundaram, passaram por dificuldade, mas permaneceram no barco, passaram por aflição, o vento era contrário, mas permaneceu no barco e não afundou. Não importa a dificuldade que você está passando, não importa a circunstância que você está passando na sua vida, permaneça no meio do barco, porque a direção que Jesus mandou o barco ser direcionado, a direção que Jesus falou que você iria chegar, se é do outro lado, você vai chegar. Se Jesus mandou e ordenou algo sobre a sua vida, vai acontecer.
mas permaneça no meio do barco, no centro da vontade de Deus, permaneça dentro do barco. Assim é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial e poderosamente nesta manhã, em nome de Jesus.